Vamos agora para o first conditional. First conditional, o uso dele. A real future possibility. Uma possibilidade futura que é real. Então temos a formulinha agora diferente. O if, que significa se, vai ser seguido do simple present, novamente, só que com sentido de futuro. Até essa parte temos a oração condicional. Na segunda parte vamos ter a oração principal com o futuro, que pode ser will, ou may, might, ainda, né? Então vamos ver um exemplo. If you come to my house, we will watch a movie. Bom, agora eu tenho que pensar que isso é uma possibilidade futura. Então a tradução não é se você vem, mas se você vier à minha casa. Isso pode ser hoje à noite, amanhã, ou depois da manhã, enfim. Você está pensando no futuro. Né? Se você vier à minha casa, nós assistiremos um filme. Então, apesar de o verbo estar no simple present, junto com a oração condicional, o sentido dela é do futuro. Vamos ver um outro exemplo. Agora aqui eu comecei pela oração principal. I will help you with this if you want. Eu vou ajudá-lo com isto, se você quiser. Então, a primeira parte, temos a oração principal. I will help you with this. Eu ajudarei você com isto. E a oração condicional, se você quiser. If you want. Então, o verbo want, ele está no presente, mas ele significa futuro. Uma pergunta usando condicional. What will you do if it rains next Sunday? Então, eu comecei pela oração principal. O que você vai fazer, ou o que você fará, se chover no próximo domingo. Então, eu estou pensando no futuro. O que você vai fazer se chover no próximo domingo. Outro exemplo. If I am at home before 10 p.m. tonight, I will call you. Então, aqui temos a oração condicional com o presente simples, o verbo to be, conjugado no presente fica I am. Então, o sentido não é se eu estou, mas sim se eu estiver. Tem que pensar no futuro. Se eu estiver em casa antes das 10 da noite, hoje à noite, estou pensando no futuro. Eu ligarei para você. I will call you. Bom, vamos fazer alguns exercícios. First conditional exercise. Complete the sentence with the first conditional. If she. Bom, junto com a oração condicional, if, você tem que usar o verbo no presente simples. E na outra parte, que é a oração principal, o futuro. Vemos aqui, então, que o que está faltando é a parte da oração condicional. Tente resolver antes de ver o resultado, porque eu já vou colocar logo em seguida o resultado desse primeiro exercício. Então, aqui temos o she e temos que colocar o verbo to be no presente simples. Presente simples, na negativa, eu não coloco don't nem doesn't. Eu vou colocar o próprio verbo to be seguido do not. Então, junto com o she tem o is mais o not. Posso colocar is not. Ou então isn't. Então, a oração ficou if she isn't at home until 10 p.m. Se ela não estiver em casa até as 10 da noite. I will call her father. Eu ligarei para o pai dela. Então, estou pensando numa condição futura. Outro exemplo. If he, tem que usar o verbo want na negativa. To pay me, I will sue him. Então, aqui, se ele não quiser me pagar, eu vou processá-lo. O verbo sue é processar. A negativa do simple present. Aí, para o verbo want, eu tenho que colocar don't ou doesn't. Como temos aqui o he, então vamos colocar o doesn't e depois o verbo want.
Então, if he doesn't want to pay me, I will sue him. Então, e se ele não quiser me pagar, eu vou processá-lo. Agora uma pergunta, começando com a oração principal e a segunda parte com a oração condicional com if. A oração com if já está lá, se ele não vier. Então, o começo é o que você vai fazer, se ele não vier. Então, a oração principal tem que estar no futuro com o will. Quando eu tenho uma pergunta com o will, eu tenho que primeiro colocar o will, depois o sujeito e depois o verbo. Então, fica will you do. Então, ficou what will you do if he doesn't come? O que você fará se ele não vier? Mais um exercício. They will give up traveling if you... Então, junto com o if, tem que colocar simple present do verbo call. Verbo call na negativa, eu tenho que colocar don't ou doesn't. Aí eu olho para o sujeito, you, aí eu já sei que é o don't. Então a sentença ficou: They will give up traveling if you don't call them. Então a tradução, eles desistirão de viajar se você não ligar para eles. Outro exercício. If I am tired tonight, I... Tem que usar o verbo go na negativa. To the party. Como já temos a oração condicional com if no começo, na segunda parte, que é a oração principal, temos que colocar no futuro com will. A negativa do futuro é o will mais o not, para todos os verbos, ou então junta will mais not, fica won't. E depois o verbo principal, que é o go. Então fica I won't go to the party. A sentença completa: If I am tired tonight, I won't go to the party. Se eu estiver cansado hoje à noite, eu não irei à festa. Último exemplo. I will call them if you... Aí tem que usar com a oração condicional if, tem que usar o simple present, vai ficar want. Então, I will call them if you want. Eu ligarei para eles se você quiser. Então, sempre pensando que todos esses exemplos se referem a situações futuras que são possíveis de acontecer.